Boa tarde a todos. Hoje iremos falar do sistema urogenital, mais especificamente os rins. Nesta primeira imagem, nós temos o rim direito e esquerdo, ureter direito e esquerdo, bexiga urinária, uretra, parte descendente da aorta, com um de seus ramos, que é a artéria renal esquerda, veia cava inferior, com uma de suas tributárias, como aqui o exemplo, a veia renal direita. Nessa outra imagem, verificamos que o rim direito está localizado um pouco inferior em relação ao rim contralateral, devido ao posicionamento do rim do lado direito do corpo. Os rins estão localizados entre a 12ª vértebra torácica e 3ª vértebra lombar, protegido pelos pares de costela 11º e 12º. Em relação às dimensões dos rins, da extremidade superior à inferior temos o comprimento de 10 a 12 centímetros, da margem medial à lateral temos a largura de 5 a 7 centímetros e da face anterior para a face posterior a espessura de 2,5 a 3 centímetros. A massa dos rins é de 135 a 150 gramas. Existe uma fenda por onde adentram estruturas aos rins. Essas estruturas são chamadas em conjunto de pedículo renal, onde temos a veia renal, artéria renal, pelve renal, ainda vasos linfáticos e nervos. Revestindo os rins, nós temos 3 camadas. Uma camada mais próxima ao córtex, chamada de cápsula fibrosa, essa daqui, composta por tecido conjuntivo denso não modelado. Depois, nós temos a cápsula adiposa, tecido adiposo, e a fáscia renal, composta por tecido conjuntivo denso não modelado. Questão 50 do PSE 2018. Os rins são órgãos paravertebrais e retroperitoneais, são os principais órgãos do sistema urinário responsáveis por remover o excesso de água, sais e resíduos do metabolismo de proteínas da corrente sanguínea. Na margem medial de cada rim, localiza-se uma fenda vertical denominada hilo renal, que contém no sentido anteroposterior. Então temos aí as alternativas A, B, C, D e E a correta é a letra A. Então nós temos veia renal, artéria renal e pelve renal no sentido anteroposterior. Questão 47 do PSE 2014. O rim é um órgão par retroperitoneal que se encontra aderido na parede posterior do abdômen. Em relação ao rim esquerdo, é correto afirmar. Temos a alternativa A, B, C, D e E. E a alternativa correta é a letra A. O rim esquerdo está mais elevado do que o rim direito. Nesta imagem, iremos conhecer o parênquima renal, onde ele é dividido em córtex renal, que é periférico, e a medula renal, que é composta pelas pirâmides renais, que tem a base voltada para a região cortical, e o ápice, também chamado de papila renal, voltada para os cálices renais menores. A região entre duas pirâmides, que são projeções do córtex renal, é chamada de medula renal. Após a entrada nos rins pelo hilo renal, essa expansão é chamada de seio renal, que é preenchido por artérias, veias, cálices renais menor, maior, pelve renal e também por gordura renal. O cálice renal menor está próximo ao ápice, a papila renal de cada um dos rins. A união de vários cálices renais menores dá origem aos cálices renais maiores, que variam de 2 a 3 por rim. Em seguida, eles se unem e formam a pelve renal e depois o ureter. Temos também aqui a ramificação da artéria renal, que logo que entra pelo hilo passa a chamar artéria segmentar.
depois artéria interlobar, artéria arqueada e artéria interlobular, que continua se ramificando até chegar à região do glomérulo. Nessa imagem, verificamos o lobo renal, que é composto por uma pirâmide renal, o córtex próximo à sua região da base e duas metades de coluna. Na região do lobo está a unidade fisiológica dos rins, chamada de néfron. Questão 47 do PSE 2020. Os rins retiram o excesso de água, sais e resíduos do metabolismo encontrados no sangue, devolvem os nutrientes e substâncias químicas ao sangue que proporcionam a homeostase do corpo humano. De acordo com a anatomia dos rins, assinale a alternativa correta. Temos as alternativas A, B, C, D e E, e a correta é: as pirâmides renais apresentam suas papilas renais direcionadas e envolvidas pelos cálices menores. Questão 34 do PSE 2013. Assinale a alternativa que apresenta a sequência de drenagem da urina partindo da papila renal até a bexiga. Temos as 5 alternativas e a correta é a letra A. Então, a urina chega pela papila renal, nos cálices renais menores, cálices renais maiores, pelve renal, ureter e bexiga, e depois pela uretra para o meio externo. Questão 34 do PSE 2014. Os rins estão situados de cada lado da coluna vertebral, por diante da região superior da parede posterior do abdômen, estendendo-se entre a 11ª costela e o processo transverso da 3ª vértebra lombar. São descritos como órgãos retroperitoneais por estarem posicionados por trás do peritônio da cavidade abdominal, e sua irrigação é feita pela artéria renal. Sobre a irrigação dos rins, assinale a alternativa que apresenta a sequência das artérias renais até se tornarem capilares, ou glomérulo. Temos aqui letra A, B, C, D e E, e a alternativa correta é a letra D. Então, qual é a sequência? Artéria renal, artérias segmentares, artérias interlobares, artérias arqueadas, artérias interlobulares, depois arteríolas aferentes e capilares glomerulares. A sequência agora, que não faz parte da pergunta, mas seria interessante a gente conhecer como que o sangue, após passar pelos capilares glomerulares, chega até a parte externa. Nós temos aqui a sequência, seria então as arteríolas eferentes, capilares peritubulares, veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares e a veia renal. Notem que os capilares glomerulares têm antes dele uma arteríola chamada aferente e após ele uma arteríola chamada de eferente. Nessa imagem podemos verificar que aqui nós temos a arteríola aferente, aqui está chegando no glomérulo, aqui está o glomérulo, e depois saindo a arteríola eferente. Os néfrons são compostos por uma região chamada de corpúsculo renal. O corpúsculo renal é composto pelo glomérulo e a cápsula glomerular. Aqui é onde vai ocorrer a filtração glomerular. Componentes do sangue vão passar para a cápsula glomerular. Depois nós temos o túbulo renal, composto pelos túbulos contorcido proximal, a alça do néfron, depois o túbulo contorcido distal. Em seguida, não mais fazendo parte dos néfrons, nós temos o ducto coletor,
e quando chegar próximo à pirâmide, ela passa a chamar ducto papilar. Este é o assunto sobre os rins. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal, ative o sininho para continuar recebendo notificações de vídeos sobre anatomia e dê um like. Tenham todos um ótimo dia.